Boa noite, pessoas! Bem-vindos à nossa quinta dia de arquitetar. E de arquitetar e de falar de gestão e de falar de vários assuntos importantes aqui para o nosso segmento. Mas hoje vamos falar de uma coisa muito importante, séria, mas de uma maneira leve, como sempre. Novembro é o mês nacional da segurança aquática. Tá? É importantíssimo, claro, para o nosso mercado, mas é importante para cada um que tenha criança, cada um que trabalhe com criança, cada um que frequente uma praia, uma piscina, um condomínio, todo mundo que veja uma criança próximo de água, seja qual for a água, não necessariamente da piscina, né? Vamos falar sobre isso mais tarde. Mas é importantíssimo que a gente conheça e entenda aí. E mais importante ainda para nós, né? No nosso mercado de escolas de natação e academias de ginástica. Oba, o pessoal entrando. Oi, Ilka, tudo jóia? Você tem muito a contribuir hoje conosco. Oi, Maíra, Lorena, eu quero te pedir para repetir a pergunta depois aqui nesse quadradinho de perguntas a que você me fez antes, porque eu não entendi direito. Minha tia Cláudia entrou e o nosso convidado mais do que especial entrou. Bom, para falar do Mês Nacional de Segurança Aquática, vocês sabem que eu tenho muita sorte de que meus amigos são todos muito importantes e sabem muito. Então eu trouxe um amigo que sabe muito. O Rafael, ele assim dispensa apresentação. Ó, a Ilka já tá falando. Oi, Ju, você também já entrou. Boa noite, como é que você tá? Pessoal da Endelval, que legal vocês estarem aqui. Muito obrigada. Boa noite, Ju. Bom, Rafael dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-lo mesmo assim, porque muita gente assiste aqui a nossa live depois. Só que eu vou ter que ler o currículo dele, porque é desse tamanho, tá? Não ri não, Rafael, é verdade, mas vou ter que ler. Só que eu antes vou contar como é que eu conheci o Rafael. Eu conheci porque ele foi meu cliente. Antes de ser meu cliente, antes de ter uma escola de natação infantil, ele veio da área de gestão e de marketing de empresas enormes, onde ele trabalhou em empresas nacionais, multinacionais, e aí ele acabou vindo para o nosso mercado, sorte nossa, né, de natação infantil, acho que depois ele vai contar direitinho, provavelmente através da Sandra, a esposa dele, que também é referência na parte técnica de natação infantil. Todos vocês, aí a turma da água sabe quem é e conhece. E depois, num novo desafio, né, ele migrou para ser gestor, ensinar e trabalhar com gestão estratégica de escolas de natação e também organizar aí a missão dele agora é difundir aí a mensagem, né, da gestão e a mensagem da segurança e um monte de associações. Eu vou chamá-lo para ele ver eu pagando mico de falar o nome de todas as associações. Ju, vim de azul em homenagem ao Rafael para falar de natação. Obrigada. Rafael, você já pegou aí para entrar? Ainda não, deixa eu te chamar. Puxa, sempre me enrosco nisso, não, quase botei filtro e tudo que eu não quero é botar um filtro. Vamos lá, ele já estou chamando aí, vamos ver se ele entra. Enquanto ele entra eu vou falar as outras coisas todas, tá? Ele é Cadê? Entrou. Rafael, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo. Ó, vou ler seu currículo, que eu tive que escrever. Você está me Fica à ouvindo bem? vontade. Vocês estão ouvindo bem a Tô- gente? Gente, A minha imagem aqui não está muito boa porque o meu aparelho, infelizmente, não está lá essas coisas. eu, Mas eu acho que te- dá para ver e dá para Dá, escutar. tá perfeito. E você não precisa de imagem boa, porque o conteúdo que você tem é ótimo. Gente, eu já falei da minha historinha com o Rafael. Não te contei que a gente estava. A última vez que a gente fez aí uma videoconferência era para fazer os ajustes finais da palestra que a gente ia dar juntos no CIGEM, né, que é o Simpósio Internacional de Gestão de Escola de Natação, organizado pelo INAT, que você é cofundador.
E aí veio o quê, né? Veio a pandemia. Agora a gente pode Infelizmente. começar que a Sandra entrou. Sandra, muito obrigada por estar aqui na minha live, assistindo. Ela veio conferir se eu não Rafael, falo besteira. jamais, jamais, jamais. Até porque a gente não vai entrar em falar de como ensinar, né? Mas É, nem dá. fala um pouquinho mais do monte de associação aí que você fundou, cofundou e da sua É, missão antes de eu começar a atacar. Opa, já até ataquei o cabelo. Antes de começar a te atacar de pergunta. tá bom. Primeiro eu queria te agradecer, Paty, porque é um espaço nobre, né? A gente sabe que a audiência aqui é muito qualificada, então é um prazer enorme estar aqui com você e que você dê esse espaço para que a gente possa falar de uma missão, tanto minha como da Sandra, que é a questão da segurança aquática. Isso se transformou alguns anos atrás na nossa missão de vida. Bom, nós fizemos algumas. Nós criamos o INAT, em função do INAT, a gente criou a ABPNI, que é a Associação Brasileira, a Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, que é um grupo de elite que produz material para o mercado. Eu já fui presidente da UNEM, que é a União Nacional de Escolas de Natação, junto com a Sandra. A gente faz parte hoje ainda da Associação de Escolas de Natação dos Estados Unidos, desde 2007. A gente faz parte da Associação de Escolas de Natação da Austrália desde 2010. A gente participa desde 2007 de eventos internacionais na área de natação infantil e de segurança aquática. Já viajamos bastante, né? Levando e trazendo conhecimentos. E a segurança aquática a gente foi buscar, já que a gente foi entender melhor como trabalhar com isso, para que ela pudesse efetivamente se desenvolver no Brasil e ajudar, que é uma missão que a gente vai falar um pouco mais para frente. E hoje, em função disso, desde 2017, eu sou conselheiro da ISA, que é International Swim Schools Association. É uma associação que surgiu na Austrália com apoio dos Estados Unidos e hoje está presente em mais de 30 países e eu sou um dos conselheiros, o que me dá muito orgulho porque a gente consegue, de alguma maneira, levar o trabalho do Brasil para lá e ter alguma voz nessa organização que é de escola de natação, mas que também está tentando desenvolver a natação infantil internacional. Perfeito. E a escola de natação? Bom, a gente vai falar de gestão, né? Mas essa questão de escola de natação tem muito para desenvolver aqui no Brasil, não tem, não? Muito. Demais. São dois aspectos que a gente tem que olhar claramente. Primeiro no aspecto técnico, eu acho que o brasileiro tem que se orgulhar. Ah, A nossa média de trabalho, ela é melhor do que a média internacional. Os nossos melhores trabalhos são top no mundo, sem dúvida nenhuma. Então, o profissional brasileiro, lógico, tem que evoluir, a gente ainda tem muita coisa a fazer, mas em função de ser profissional de educação física, de todo o trabalho que vem sendo feito há muitos anos por muita gente, não começou com a gente, começou lá atrás, fez com que a gente tivesse uma visão muito diferenciada. E essa visão, que é uma visão brasileira e dos países ibero-americanos, né? Então estou falando aí, incluindo o pessoal da América Latina, mais Espanha e Portugal, é uma visão hoje que está prevalecendo no mundo, que é a visão mais do desenvolvimento infantil. Já que a visão dos anglo-saxões americanos, australianos nem tanto, mas americanos e ingleses, é muito mais voltada para a segurança aquática. E foi isso que a gente, em 2007, quando começou a ir para esses eventos internacionais, a gente percebeu que a gente precisava melhorar aqui no Brasil, que era a questão da segurança aquática. Não que a gente não trabalhasse, mas a ênfase ainda era muito pontual. uhum. E hoje a gente entende que a segurança aquática é alguma coisa que tem que estar presente no currículo da escola o ano inteiro. A gente faz o mês de novembro Perfeito. como um grande
encerramento das atividades do ano, que já foram desenvolvidas. Novembro tem que ser uma finalização daquilo que você estava fazendo, como um movimento que chama a atenção da sociedade. Mas o trabalho tem que ser desenvolvido o ano inteiro. Perfeito. E qual que é o papel aí do profissional que está lá no dia a dia trabalhando com as crianças nas escolas de natação, nessa questão de conscientização? Tá, então, É isso aí, o Ilka tem que estar enraizada na cultura da escola. Ah, eu vou só te exatamente. interromper. A Ilka, Aninha, legal demais ver você. E daí você também conhece a Ilka, Elizabeth, oi, tudo bem? Você conhece a Ju, todo mundo se conhece. Ju, eu não sabia que você era da UNEM, eu já dei palestra na UNEM, mas a gente não se conheceu lá, não. Pessoal da Nível, a são Aninha, amigos, que a bacana. Aninha Aquabela, alguém tem que fazer uma live com ela só para ela contar causos. A Ilka é uma Opa, amiga. tá convidado, Aninha. A Ilka a gente esteve junto na Austrália em 2018, ela foi com a gente lá numa delegação que a gente fez, acabou e a gente teve a oportunidade de ficar mais próximo, que é muito bacana. Ah, Mas eu voltando para o conheço a Ilka profissional, pela live só, por enquanto. A Ilka é gente boa. No caso específico do profissional, Uhum. eu gostaria de falar não só do professor. Eu acho que todo mundo que trabalha com água, em que nível for, seja proprietário, gestor, coordenador, professor de natação infantil, professor de hidroginástica, de aquapilates, o que tiver envolvido com água, treinador na área competitiva, ele tem não só um dever, mas ele tem uma obrigação moral com a sociedade. Porque o afogamento é um problema muito sério no nosso Sim. país. O último dado que a gente tem é de 2018, que saiu agora no boletim oficial, que a Sobrasa ela pega os dados do DataSUS, que é da Previdência, do Ministério da Saúde, e ela compila esses dados. E saiu agora em agosto, e é sempre defasado 1 ano e meio, 2. Nesse último dado, foram 5.597 Ai, mortes, né? Só que estima-se, porque o afogamento é alguma coisa que a gente precisa entender claramente. O afogamento não é só, ele é dividido em três. Você tem o afogamento fatal, que são as mortes, as sim. 5.597, o afogamento não fatal, que tem sequelas, e afogamento não fatal com sequelas. Tá. Quando você soma todos esses afogamentos, você chega a mais de 100 mil casos no Brasil, estima-se, porque não tem um Nossa. número muito efetivo. E principalmente aqueles afogamentos com sequelas são muito, muito difíceis, porque é toda a família envolvida, uma criança, um adulto, ele perde muita coisa normalmente, às vezes pode ficar entrevado numa cama, é muito triste. Então, como é um trabalho que a conscientização é o principal fator, não existe vacina para isso. Apesar da gente até brincar, e no nosso curso a gente fala que a natação, que aprender a nadar é uma das vacinas, a gente sabe que a natação sozinha não resolve. A Uhum. natação é muito importante, ela é essencial, ela é necessária, porém ela faz parte de um grupo de atividades que a gente chama de camadas de proteção. E a Tá. conscientização é o ponto mais importante. E aí, por isso que eu digo que é uma obrigação social, uma obrigação com a sociedade, todo mundo que está atrelado ou que vive desse mercado. Porque a gente precisa mostrar para a sociedade como ela pode se proteger. Sempre vai existir risco. Quando Uhum. você está na Claro. água, pode ser um campeão olímpico como o Gustavo Borges, nosso amigo, mas ele quase já morreu afogado, ele mesmo já disse isso. Uhum. Né? Porque você nunca sabe, é um ambiente não natural. Né? Se você Sim. cai na borda da piscina, você pode Uhum. ter algum problema, você cai lá, mas você continua respirando, teoricamente, se você não tiver nenhum grande problema. Mas se você cai e vai para dentro da água, o teu problema
que poderia ser resolvido, a partir do momento que você está dentro da água, você tem um problema respiratório que vai afetar toda a sua parte cerebral, que é o grande problema do Uhum. afogamento, e isso gera uma série de circunstâncias. Então, voltando para não me alongar demais nisso, o profissional que atua nessa área, ele Pode tem se como alongar à obrigação, vontade, porque é uma aula. ele tem a obrigação de falar sobre segurança aquática. E é isso que é o que a gente, desde 2008, no primeiro congresso que a gente organizou, a gente começou a falar. E aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho. Nós já fazíamos na nossa academia, mas não tão elaborado. A gente foi entendendo como trabalhar isso e foi colocando isso, e isso virou parte do nosso método de trabalho. Toda aula se falava sobre segurança aquática, porque uma coisa é importante entender: segurança aquática, ela não precisa o tempo todo só falar sobre exercícios dentro da água. Você falar sobre comportamentos é segurança aquática. Você falar para uma criança que ela não pode correr em volta da piscina, você está trabalhando com segurança aquática. Você informar ao pai que ele tem que colocar uma cerca ou uma proteção em volta da sua piscina é segurança aquática. Então, quando a gente fala que a segurança aquática tem que estar colocada, tem que fazer parte da filosofia do negócio, é isso. É você, toda aula você pode dar uma dica, até para bebês. Ah, mas para Uhum. bebês você fala com a mãe, você ensina como fazer. O bebê que começa a engatinhar é um sério Isso. problema, porque se tiver uma piscina na casa, e se não tiver? E se tiver um balde? E no vaso sanitário? Ele, pela curiosidade, vai mexer com a mãozinha dentro da água, como a cabeça é desproporcional, é muito pesada, ele Tá. cai e não Uhum. consegue sair. Então, o afogamento ele não está restrito somente à piscina, ao lago. Uma criança pode se afogar em 20 centímetros de água. E é essa a nossa obrigação de quem trabalha nessa área de informar, porque a maioria dos pais não tem a mínima noção. Não tem mesmo. A Ju está Esse é um comentando, o problema. material da Inat ajuda muito e era isso que eu ia falar. Obrigada, Ju. O material que vocês estão soltando na Inat esse mês, eu tô tirando print e mandando em todos os grupos de mães de escola, apesar dos meus filhos já serem mais velhos, mas todo mundo que tem mínimo contato com alguma criança tem que entender a desatenção, né, da mãe no celular enquanto a criança está brincando Exatamente. e principalmente É, essas questões que a pessoa nem pensa, né, no balde de água. o balde, ela vai lavar o carro, que acontece muito, quem mora em casa, por exemplo, Verdade, é. deixa ali e esquece. Ou a banheira da sua casa, você deixa com Uhum. água, a criança é atraída pela água. Se você tem uma piscina, ou se tem uma piscina plástica, se você deixar com água e deixar um brinquedo, com certeza a criança vai atrás desse brinquedo, porque ela é atraída por isso. Né? Então, são pequenas coisas que a gente vem fazendo desde 2012. Quem quiser, Uhum. quem não conhecer, se tiver alguém que não conhece, entra lá no site do INAT, a gente deve ter uns 60 a 70 materiais simples, mas que podem ser impressos, de cartazes a passatempos para as crianças, para Uhum. colorir, mas sempre passando uma informação. E os professores acabam utilizando isso. Fora a campanha que a gente faz nas redes sociais, desculpe, que Isso. a gente, todo dia do mês de novembro, há uns 5 anos, a gente coloca um post falando de alguma coisa. Às vezes, a mensagem, ela precisa ser repetida, né? Sim, Às sim, vezes as pessoas não sempre. entendem, mas estão falando a mesma coisa. Não, ela precisa ser repetida. Primeiro, porque o público ele varia. Segundo, porque você aprende e você se conscientiza a partir do momento que aquela informação ela é repetida para você. E a criança também aprende assim. Nós temos que Sim. falar o tempo inteiro. Por isso que a gente já soltou, vai soltar um post que eu gosto bastante, segurança aquática, você precisa falar com seu filho quanto antes e continuar repetindo sempre. Porque não é porque você falou uma vez que aquilo Imagino. foi, né? E a outra É. coisa é o pai efetivamente é,
mostrar através dos exemplos. Né? Porque Então, falar e não fazer é Então, a complicado. gente tem uma regra lá, desde que a gente tem a casa lá de Vinhedo, que tem piscina, meus filhos já eram mais velhos. Quando a gente foi para lá, um tinha 8 e o outro 10. Então já não era a fase de acontecer um acidente sem querer, a fase de acontecer o acidente por irresponsabilidade, né? E a gente sempre teve um combinado que na piscina nunca se entra sozinho lá em casa, seja quem for. Eu não entro sozinha, meus filhos não É a entram coisa sozinhos, era um mais correta. combinado. Então, e eu estou repetindo esse combinado com a minha mãe, que ainda não entrou na live, mas ela sempre vê e ela queria assistir hoje. Eu estou tentando que ela lembre-se desse combinado deixa eu ver, a gente tem a casa há 10 anos, tá? É, Mas mas estamos repetindo o combinado com ela. isso é essencial, porque, Mas mas é, eu já sei nadar. E se sim, você sim, tem um mal súbito na água? Fora da água é uma coisa, dentro da água é outra. Você acaba tendo dois problemas. Você tem o problema original e o problema respiratório, que vai se tornar um problema um problemão. na sua parte E a questão das cerebral. crianças entenderem, né? As crianças, agora eu não tenho mais Sim. criança, mas de quando eram, Não, eram mas crianças a entender. adolescência é a fase mais complicada, tá? A adolescência é onde se tem mais afogamentos, é onde se morre mais de afogamento, porque Certo. entra a questão é, do desenvolvimento natural e que você tem uma revolução hormonal, mas aí eu não vou entrar muito, porque depois a Sandra fica me dando bronca. Não é exatamente isso. Não, Aí a depois, se Sandra ela está quiser, ela gostando de escuta bem tudo, ela embaixo, eu está falei dizendo certo. exatamente isso. Mas existe toda uma mudança e é a questão do julgamento do adolescente. Ele já não é. Ele tem momentos que ele perde um pouco do senso, do juízo, ele gosta do risco. Então, acontecem muitos acontecimentos, além dos fatores que hoje, infelizmente, o álcool está muito presente, que tira toda a questão do julgamento desses adolescentes. Então, por isso é uma fase que a gente trabalha muito na infância e a gente vê o reflexo na adolescência, mas na adolescência a gente tem que estar esperto. Lógico que a forma de falar é diferente. Eu só queria chamar a atenção, Claro. existe um Ah, material, não sei se dá para ver, tá invertido aqui. Esse material, ele está lá mas dá disponível para no mostrar. NAT. Isso. Então, é a lista de verificação de segurança na piscina e no entorno da casa. Esse é um dos materiais mais importantes que eu acho que está lá, porque é um checklist que você faz da sua casa de segurança. Se você não está fazendo, por que você precisa fazer? Ele Uhum. foi desenvolvido pela Stop Drowning Now, que é a nossa parceira, né, que a gente tem um acordo, ela é americana, a gente trouxe, traduziu aqui para o Brasil. E aqui tem uma série de coisas que ajudam muito as pessoas a pensarem. Lá você Uhum. também encontra jogos, tipo de trilha, jogos Agora a gente acabou de lançar que é um jogo de memória, com 15 atividades básicas para as crianças. Né? Legal. Tudo pode ser baixado. E isso facilita muito, não é só para você utilizar na aula, para o professor que está assistindo aqui. A gente recomenda que você fale para os pais, porque o grande aprendizado ele se dá a partir do momento que há a repetição. Se você fala na aula e você dá a oportunidade do pai brincar com a criança em casa, você está gerando mais uma camada de conhecimento ali, além do que você está envolvendo o pai. Né? Porque Claro. o vetor de conhecimento dos pais é a criança. O vetor de transformação da sociedade passa pelas crianças. Então nós temos que aproveitar isso, aproveitar que ela se empolga por aquilo e que ela leve os pais juntos. Né? Eu estaria errada em dizer que é mais difícil consequentemente, mais importante conscientizar os pais, porque, bem ou mal, as crianças nas aulas de natação vocês fazem o trabalho, né? É, na realidade, se a gente for pensar, quando a gente está falando com a criança, a gente está educando o futuro. Né? E o pai, se ele não estiver junto com você, ele está deseducando. Então, Sim. por isso, o importante é você fazer com que ele entre nesse processo. E com certeza, mudar os pais é mais difícil. Porém, no caso da segurança aquática, como tem um risco
efetivo Uhum. de vida, Sim, eles prestam muita atenção. Os pais, quando o trabalho é bem feito, eles se tornam parceiros. Então, é muito importante a gente aproveitar da aula de natação, boa parte deles frequenta. Então, se a tá. gente souber desenvolver, por isso que eu chamei a atenção para esse material que eu mostrei agora, a É lista de perfeito. verificação. Não custa nada você imprimir e mostrar para o pai. Você pode ver isso aqui, ó, como é que está na sua casa, ó, por causa disso. Ah, isso pode acontecer, porque a maioria, o brasileiro é muito relaxado na média, Sim. em Acha que nada questão de vai segurança. acontecer nunca. Exatamente. Então É, a gente precisa estar mostrando isso o tempo todo. A criança já fica mais fácil, né? A criança, sim. como você faz de forma lúdica, ela vai aprendendo e ela, quem já não teve filho, que está sentado no banco de trás, fala: você passou no farol amarelo, você passou no farol vermelho, Opa! porque Uhum. ela aprendeu na escola que aquilo não pode. Então, até uma certa fase, ela vai, ela introjeta isso. E ela, por isso que a gente Perfeito. acha importante que ela seja um vetor de transformação da sociedade. E a gente acredita muito que isso vai acontecer ao longo do tempo. É um trabalho Ah, com de certeza. gerações, mas a gente começando agora, a coisa deve melhorar muito nos próximos anos. É, eu vou te falar, né? Meus filhos, um tá com 20, outro com 18. Nas aulas de natação deles não se falava em segurança aquática conosco pais. E ambos aprenderam a nadar em ótimos lugares, mas já não era assunto naquela época. E isso, Nós eu estamos vou te falando, dizer que eles, bom, 18, eles começaram 2010, natação com 3 aninhos, por aí. Um pouco mais, 2005, é, 2008, por aí. então, isso era. Eu vou te dizer que existiam locais que proibia se falar em afogamento em escola de natação, porque Nossa. na cabeça de alguns proprietários isso depunha contra a escola de natação, porque se dizia que a natação resolvia tudo. E É. o primeiro dogma que a gente tem que quebrar, ou paradigma melhor, que a gente Uhum. teve que quebrar, é que a natação é extremamente importante, a gente precisa fazer, a gente precisa saber nadar. Quem sabe nadar tem muito mais, corre muito menos riscos, mas corre riscos. Na mentalidade anterior não se corria risco, então não se falava. É. Então, por isso que em 2008 a gente começou esse Uhum. trabalho no Congresso, que foi se aprofundando e que hoje, felizmente, o ano passado a gente ficou muito feliz, porque esse material, as pessoas que baixam o material, elas deixam o seu nome para um controle e dizem se vão organizar ou não alguma coisa. O ano passado Uhum. foram mais de 1.500 pessoas e locais que baixaram, Que de legal. praticamente 20, acho que foram 24 estados. Portugal, Espanha, Argentina Nossa, e vários outros locais. eu, na Então, verdade, eu é um mesma vou negócio que está baixar crescendo muito. isso que eu não tinha baixado. Dá uma olhada lá que você Vou, não, vai com surpreender com certeza. algumas Já tem especificações. também, já tem esse checklist para as academias e escolas de natação? Esse aqui que eu te mostrei? É, o de Não, segurança a gente aquática. pode. Vamos fazer? A gente tem que. Isso aqui é mais para casa, mas a gente tem que fazer. Isso é uma coisa que a gente deve fazer, porque em função até de legislação que está vindo por aí, as escolas de natação têm que estar muito Uhum, sim. espertas, porque a BNT, existem normas, existe uma lei que está no Congresso, que está parada lá, e que foi feita pelos guarda-vidas, pela Sobrasa, que a gente Uhum, até ajudou de alguma forma em alguns momentos, porque tinha algumas coisas que eram muito fora da nossa realidade, mas a gente precisa, independente de lei, sim, a gente precisa ter a consciência. Por exemplo, você nunca pode deixar a porta, se a sua piscina é fechada e existem portas, nunca uma porta pode ficar aberta. Porque sim, uma criança, num horário específico, pode entrar lá e você não sabe. E ela pode cair e ninguém vê. sim, Porque a gente cobre normalmente com aquelas lonas que a criança não pode pisar. E se ela não sabe, cai lá dentro e ninguém vê. sim. Então, já aconteceram acidentes dessa maneira. Então, tem várias coisas que precisam ser melhor
pensadas Uhum. para que a gente possa ter um local seguro, né? E Bom, isso tô é uma coisa que dentro eu gostaria de deixar se você quiser a legal. A gente pode colaboração aí, sentar uma hora e fazer. porque as Mas só escolas, preciso falar, desculpa, falei. não, só Para. de segurança aquática, É. duas coisas são importantíssimas. E depois a gente, se for o caso, vai para outras coisas. Mas, Não, não. primeiro, uma dica fundamental. Quando se fala de água, não existe segurança absoluta. Tá. Ou seja, em inglês, eles, ao invés de safe, eles falam safer. Eles colocam um Ah, R, então para ser significa que é mais mais seguro. seguro. Não Em sei. português, a gente fala não existe, não é seguro, é mais seguro. Por quê? É o sentido de que você precisa passar para as pessoas que não existe segurança total. Você sempre está buscando diminuir os riscos. Então, quando se fala em água, ambiente aquático, você sempre tem que falar que você vai deixar mais seguro. Se você falar que passa falsa impressão, isso sempre há um risco. E a segunda coisa importante é a questão de uma pergunta fundamental. Se você, em qualquer ambiente aquático que você chegar, você tem que fazer a seguinte pergunta: onde estão os riscos? Tá. Fazendo essa pergunta, você mapeia o ambiente. Por exemplo, você tem um filho pequeno e vai na casa de um amigo que tem piscina. Onde estão os riscos? Uhum. Tem cerca? Não tem cerca? O motor, qual é o tipo de ralo de fundo? É aquele ralo que pode puxar? Está ligado o motor? Não está ligado o motor? Então, com essa O mentalidade, que serve botão, para né? muitas outras O coisas, botão de o desligar o motor tem que botão, estar mega à vista, o ser vermelho motor, desse tamanho, né? exatamente. Então, essa pergunta, onde estão os riscos, ela é fundamental. Perfeito. Mas o que eu ia te Agora, falar era. Não, mas o que eu ia te falar também, o que eu estava, desculpa te interromper, mas o que eu ia falar tem a ver com a segurança aquática, tá? Ah, o pessoal da escola de natação infantil, em geral, tem toda essa consciência, mas tem muitas academias que têm também piscina e que não tem esse background que vocês de escola de natação têm. Né? Vocês sim. não começaram lá atrás com a piscina de casa ensinando a nadar, porque isso é uma história que eu já ouvi de muitos de vocês, né? Então vocês têm esse background, isso para vocês é fácil, mas muitas academias colocam piscina, todas querem fazer o melhor e nem todas têm tanta consciência. Por isso que eu acho importante a gente fazer esse checklist também para as academias e divulgar também para eles, né? E principalmente essa Sim. visão que você falou, essa visão de que falar em que a natação não resolve todos os problemas, e às vezes as pessoas têm medo de dizer que o que elas estão entregando não resolve. É assim mesmo, né? Eu tenho um cliente Não, que não é de água, que há 2 semanas atrás teve um acidente de barco e quase morreu. E ele sabe nadar. sim, Então, sim. assim, Então, isso que você está falando, é por isso que a gente criou a campanha, perfeito. exatamente para que a gente possa envolver mais gente, para que a gente chame a atenção. O Brasil, segundo a associação, que agora me fugiu o nome, das piscinas, de produtores de piscinas, ela tem mais de 2,5 milhões de piscinas. Uhum. Só perde para os Estados Unidos, que está na faixa de 8 milhões. Só que o Brasil, 12% do território é de água, são 8.000 quilômetros de costa. Diversos tipos de espelho d'água dos mais diferentes. A gente aqui tem água de tudo quanto é jeito. Uhum. Hoje, não se faz um prédio residencial que não tenha pelo menos uma pequena piscina. Isso não estou falando só em Sim, grandes cidades, estou falando em cidade média até cidade pequena. Ou seja, a exposição à água é muito grande. A exposição ao sim. risco é muito grande, porque a água é uma fonte de prazer se a gente souber aproveitar. Se a gente não souber aproveitar, ela se torna um risco. E é isso que a gente precisa conscientizar. Por isso que eu não é que eu não goste, eu evito de ficar falando
prevenção de afogamento e fala em segurança aquática, que Sim, é uma coisa muito maior, muito mais complexa. Lógico que a prevenção de afogamento está dentro disso. claro. Mas quando a gente fala em segurança aquática, a gente está falando em medidas que estão envolvidas em várias esferas, inclusive políticas, isso que a gente está fazendo aqui agora, no desenvolvimento de leis, e aí vai por um caminho muito longo, né? E aí essas academias que não estão tão cientes desse processo, a gente felizmente já sente que muita gente está entrando e está entendendo. É um Tá. processo longo, mas já são, desde que a gente começou em 2008, mas que a gente começou a campanha em 2012, e a gente tem um evento que é a maior aula de natação do mundo, que é desde 2011. É. Nesse período, houve uma evolução significativa. E o que a gente vê com as redes sociais, esse é o lado bom das redes Sim, sociais, a gente consegue chegar em Macapá, que hoje infelizmente ainda continua sem energia elétrica, é. mas que a gente tem gente lá que sabe tudo que a gente está fazendo aqui e está fazendo lá. Sim. A gente chega em Manaus, que o problema principal lá, existem também o problema das piscinas, mas tem o problema do rio, tem o problema das palafitas, que Uhum. crianças moram em palafitas e que caem dentro do rio. É complexo. A Sim. gente tem uma visão muito urbana do problema, mas é um problema muito maior. Não, é só abrir o jornal e ver as tragédias de crianças desaparecidas em lagoas, em lagos e tudo mais. Exatamente, exatamente. E não é só em piscina, não é só em condomínio, né? E E as muito piscinas é uma parte muito menor. é uma parte As bem águas menor. naturais são São as o principal maiores. problema. E o mar, né? O mar não. Daí, Sandrinha, se eu falar bobagem, pode me xingar, mas eu acho que não existe o melhor nadador possível que corre risco no mar. Não Não, consigo no imaginar mar, qualquer pessoa que é, não corra um risco no mar, né? o mar ele tem muitas coisas, o rio também, uma lagoa, porque quando a água é turva, você não sabe o que tem embaixo, por isso que nunca se deve Ah, mergulhar de cabeça em lugar nenhum, porque você pode ter um tronco ali embaixo, uma pedra. Existe muita tetraplegia em função disso, muito para adolescente, por isso que para adolescente a gente tem que falar, olha, aquilo que eu estava falando no começo, o julgamento dele às vezes está meio afetado, ele se joga, então a gente tem que conversar muito com isso, porque quando você não tá, sabe o que tem dentro, uma coisa é você aprender a nadar na piscina. Não é porque você sabe nadar em piscina que você sabe nadar no mar. São sim, condições diferentes, a água é diferente, tudo é diferente. A correnteza, o tipo, o empuxo, tudo que você recebe. Então, por isso que a gente fala onde estão os riscos. Se você é um nadador de piscina, não se aventure. E um dos problemas principais que a gente tem nos afogamentos de adultos e adolescentes é que eles simplesmente não respeitam seus limites. Eles sempre vão além. sim. E aí, quando você vai além dos seus limites, é complicado. O risco Aliás, meu filho é adolescente exponencial. entrou aí e você começou a falar de adolescente. Tá ouvindo aí, hein, Antônio? A Aninha falou que gosta daquela tabela subjetiva de riscos. Me conta o Sim, que que é essa tabela. Falei. essa foi uma tabela desenvolvida Sobras, Inat, metodologia Gustavo Borges, quer dizer, quem participou foi o Davi Spilman, Dr. Davi Spilman, a Sandra, a Ana Maria, e ela era subjetiva, porque o que, que ela fazia? Ela mostra se você é um bom nadador de piscina, qual é o seu risco. Se você vai para o mar, esse risco já é maior. Então é visual, você consegue entender ali. É muito fácil, tem no site do INAT, quem quiser baixar. E essa tabela, ela foi Maravilha. tão bem, ela foi apresentada no Congresso Mundial em 2017 em Vancouver. A gente esteve lá, esse grupo esteve lá e apresentou, foi um pôster, foi muito bem-vinda e hoje ela já cresceu, ela virou, acabou de sair um artigo, que ela, aí entrou um pessoal da Espanha, de outros lugares, que fez uma pesquisa junto com o pessoal do Brasil já para torná-la mais objetiva, porque ela é subjetiva porque era muito em cima das percepções de quem fez. Tá, Agora ela é objetiva porque ela já passou por um segundo estágio, onde tem uma comprovação mais científica. Mas é muito fácil, é uma tabela onde você perfeito. olha no,
meu nível de natação com o ambiente que eu estou. E como é que faz? Então é verde, amarelo, vermelho. Aí você vai ver que só quem nada tudo, além de ter atividades que tenha especialização em salvamento aquático, treinamento específico, que pode se considerar uma pessoa que possa ir para o mar sem nenhum, não sem nenhum tipo de preocupação, com mais preocupações menores. Bom, eu já entendi. O meu nível é vermelho em lava-pés. Pode ser que não Basicamente. seja, mas você já tem uma noção de que você não pode se Eu tenho arriscar bem tanto. noção. Eu saio para andar de caiaque no rio do lado da borda, eu vou com o colete salva-vidas, porque eu Que é conheço minhas obrigatório, que é limitações. Não, tudo bem, é essa, obrigatório, colete mas salva-vidas, todo eu mundo sou tem a que usar. única. É, mas eu sou a única que tá lá de colete, viu? Mas essa é uma briga que a gente tem, porque você está Tem. no barco, o barco sofre um acidente, você é tirado no meio da água, mesmo que você saiba nadar, bateu a cabeça Claro. ou machucou o braço, como é que você Não, não sobrevive? tem, não tem. No final da tarde, demora 2 horas para chegar, você tem hipotermia. Então, olha, não é para ficar colocando medo, mas tem Mas coisas não é que a medo, gente, é gente. conscientização. É o mesmo motivo Exatamente. que eu uso capacete quando eu saio para pedalar e eu pedalo bem. Ao contrário de nadar, eu pedalo bem. E eu saio de capacete para Exatamente. pedalar, mas assim, eu saio de capacete para ir até a esquina lá, no condomínio mesmo. Por Mas é quê? correto. Porque é assim que tem que ser, né? Fazer o quê? Tem Exatamente. duas perguntas. A Aninha falou que para ela sinal verde no mar é vermelho. Acho que então o sinal é vermelho para todo mundo. Posso botar duas perguntas aqui? E eu queria pedir para vocês que estão assistindo, eu estou com o celular novo que eu não consigo tirar print de tela. Tira um print de tela e manda para a gente, por favor, que está tão legal. Depois me manda. Antes eu vou colocar aqui, a Teles fala que Nath faz um trabalho belíssimo e acredito que as escolas de natação já estão dando contas desse cuidado. Esse é um elogio mais Agradeço. do que justo e merecido. E aqui é a pergunta da Lorena: como fica o ambiente piscina limpa se tivermos que mandar desligado o motor da piscina? Manter desligado o motor da piscina, talvez, tenha sido um erro de digitação. Não, não é que você precisa Não. manter o motor desligado. Se você tiver. É que o que acontece é o seguinte: há alguns anos já existem uma série de equipamentos que faz com que você tenha uma proteção mesmo com o motor ligado. Então, se você tiver o ralo adequado, que é um ralo abaulado, que não vai prender o cabelo, que tudo isso, você continua normal. O que você tem que estar adequado com isso. Ou se você tiver um motor que o ralo seja tampado por alguma coisa, ele desliga automaticamente. Ou se você tiver o botão do lado da piscina, se tiver algum problema, você desliga automaticamente. O que a gente fala de motor desligado é que normalmente os acidentes eles não acontecem nas escolas de natação. Pode Claro. até acontecer, mas é muito raro. Ele acontece na casa, ele acontece na chácara. E lá, a piscina, a pessoa liga, não tem o ralo adequado, prende o cabelo. Para as crianças a partir de 9, 10 anos, o principal problema de afogamento é pelo É, eu esqueci o nome, é pela o bloqueio. armadilha. Bom, trap é bloqueio de. E, você tem, na É sua como você. casa, na sua casa tenha mais ralos do que o necessário, né? Porque na hora que bloqueia um, o outro deixa soltar. Exatamente. Só que a É, maioria das piscinas, ela não tem a isso. Então, minha se você tem. está com aquele. É. Mas a maioria, infelizmente, Não, não não tem. Então, tem. se você tem um ralo antigo, que é aquela grelha, parece grelha de churrasco, fica aquele monte de buraco, pode prender o cabelo, pode prender. Aí a criança não consegue, a criança ou o adulto, porque a Sim, força é claro. muito grande, pode ficar. Por isso que a gente fala, se você tem esse tipo de ambiente, é melhor estar desligado o motor, para você não Uhum, correr nenhum tipo de risco. Né? é Mas se isso você tiver mesmo. tudo adequado, você fica com o motor ligado, no nosso caso, fica ligado quase que 24 horas, exatamente por causa de filtração e todo o processo. Né? Boa, Mas para Aninha. isso você tem que estar Testar com adequado. uma toalha se o ralo está sugando. Maravilhoso. Ralo E aí vem, onde estão, anti-aprisionamento. exatamente, onde, aprisionamento é a É, palavra que não pronto. pode. A Sandrinha Por ajudou isso a vem, gente. onde estão os riscos. Você vai numa chácara que você não conhece,
Dá uma olhada, como é que é o ralo? Não deixa seu filho entrar antes disso. Como é que é o ralo? Está puxando? Não tem? Ah, faz o teste. Ó, está puxando, então tem que desligar. Porque uma criança vai passar por lá, o cabelo está solto, porque na escola de natação ele está com a touquinha, mas lá ele Sim. pode estar com o cabelo solto. Prendeu lá, você não consegue tirar. Você vai ter que cortar o cabelo e até achar a tesoura. E aí já passou o tempo e a coisa é complicada. É, e a gente já conheceu tragédias, não quero nem lembrar. A Aninha falou Claro. que vai fazer uma campanha para me matricular numa escola de natação. Aninha, deixa eu te contar. Teoricamente, eu aprendi a nadar aos 12 anos, mas eu não aprendi direito. E na minha época era para contar azulejo, era muito difícil. Depois eu fui aos 20 e poucos anos, eu me matriculei para aprender a nadar direito. Assim, eu não morro afogada em piscina e água calma, tá? Quer dizer, só para explicar, mas eu não consigo, eu não sei se vai dar ainda, viu? Se eu vou, só se fechar uma piscina para eu não pagar o mico de como eu nado mal. E eu Não, mas gosto, né? hoje tem grupos especializados, tem Tem muita grupo coisa que dá para especializado de apoio para adultos. Porque assim, sabe o que eu mais quero aprender a nadar direito? Porque eu quero aprender a surfar. Eu não surfo direito porque eu tenho medo, Então, basicamente. Chego lá, quem esse sabe? é um ponto. Esse é o Você ponto, tem um né? objetivo. Quando a gente tem Eu um objetivo, facilita. facilita. A Ilka falou que poderia ser lei colocar um ralo em todas as piscinas, até de residência. Pois é, Ilka, mas vou te falar, eu acho que o que o Rafael falou no começo, né? Bocal de aspiração também. O que o Rafael falou no começo, mais do que ficar enchendo a gente de lei, que muitas vezes serve, a lei só serve para multar quem faz direito, né? O negócio é Exatamente. conscientizar mesmo. Esse é por isso que é o trabalho de gerações. Porque a gente está falando isso para a criança na escola. A Uhum. maioria fala. E ele vai chegar, e a gente já tem depoimentos inúmeros que a criança falou: não vou aqui porque está sem a tampinha que a tia falou que tem que ter a tampinha Olha que lá. legal, Eu não vou. Porque você sensacional. vai trabalhando isso, né? Vai Então, conscientizando mesmo, né? mas Maravilha. a lei que está lá no Congresso tem isso tudo. Isso é bom. A norma técnica, eu cheguei a participar de algumas reuniões, principalmente por questão do entorno e de pisos e dos antiderrapantes, do botão vermelho desse tamanho. Mas o negócio é conscientizar mesmo, né? E falando em conscientizar, a gente tem uns minutinhos. O problema são as piscinas antigas, é isso aí. Mas temos uns minutinhos aí, Rafael. Me fala aí. Eu li um artigo sensacional, como todos os que você escreve, aliás, né? Sobre questão da gestão Obrigado. de escola de natação. Você colocou uma coisa muito pertinente, né? Que algumas escolas de natação ainda estão vendendo, digamos assim, de uma forma antiga, focados na aula de natação e que, na verdade, o que o consumidor quer é muito mais do que isso, né? Exatamente. Na Fala um realidade, pouquinho hoje, mais aí pra gente. o que, no geral, a gente não pode tirar uma escola de natação ou uma academia de fitness, a gente não pode tirar do contexto. Hoje a gente está na era da experiência e das sensações. Então, o que um pai ou uma criança, ou um idoso, ou um adulto, sei lá, nos seus 25, 30 anos, ele está buscando na escola de natação, você tem que descobrir. Uhum, Com certeza não é aula. A aula é uma forma de ele atingir aquilo que ele quer, mas ele está buscando as sensações que a água vai oferecer para ele. uhum, Então, se eu estou falando para uma criança, o pai está buscando para a criança a segurança. E você tem que transmitir isso para uhum, ele. Então, esse trabalho que a gente faz de segurança aquática tem um lado extremamente importante de conscientização da sociedade, mas ele tem um outro lado mercadológico, que é uma atividade que, se você passa a segurança para o pai, se você passa as sensações adequadas, se você dá todo esse tipo de informação para ele, você está atendendo. Para a criança, uhum, ela está buscando a sensação, ela quer alegria, diversão, ela quer brincar, ela quer se locomover na água, ela quer ter a sensação de prazer. Então, uhum, se a gente ficar focando em aula, você está uhum, fora. Um idoso, ele está lá com a água, ele está querendo alívio de dor, pode ser. Então você está dando um relaxamento para ele, você está dando um momento de descontração. Então o que nós temos que sociabilização. buscar?
né? sociabilização, né? Porque se você fechar a boca de um idoso dentro da água, ele não faz aula, não tem como ele fazer. Ele só sabe fazer falando, porque é o momento dele. Sim. Agora, o que a gente tem que buscar o que nós temos que entender que o que a gente vende normalmente está errado. O Uhum. que ele está comprando da gente é a solução. Muitos falam de dor, mas eu prefiro falar em sensação. Então, buscamos Sensação, é. sensações para resolver aquilo que é a necessidade dele. Entendendo isso, fica mais fácil. Aí eu vou descobrir o, o que meu público busca e vou atender isso. Eu vou Uhum. buscar isso. Eu vou entregar isso. Aí todo o meu entorno vai estar em volta disso. Aí a experiência dele vai ser em função disso. Né? Brincar por brincar, como acontece muito em algumas escolas hoje, que se brinca muito, mas de repente você está sem um objetivo. Então tem que estar tudo amarrado. Não é porque eu estou brincando que a criança está feliz. Chega uma hora que ela se aborrece. A gente tem que entender qual é o processo, né? Do adulto, da criança. Então, eu costumo dizer, se você ainda vende aula, esquece. A escola de natação contemporânea, que nem vai ser chamada mais escola de natação, porque o mercado vai evoluir, ou pode até ser chamada, mas vai ser diferente do que a gente tem hoje, você está fora. Esqueça de venda de aula de natação. Entenda o seu cliente, busque. Hoje existem ferramentas como Medalha, como várias outras, existe um outro também aí, que você vai buscar entender o que está acontecendo. E essa sensação é que você vai tentar resolver, que você tem que ser a melhor solução para essa pessoa. Não é a melhor aula, é a melhor entrega de sensação para o seu cliente. A última vez que eu dei palestra na UNEM, a gente ainda falava que vender não é palavrão. Eu não sei, deve fazer uns 4, 5 anos. Já evoluímos nisso? Todo mundo sabe que precisamos vender. Porque vender não é Eu acho que palavrão, a gente sim. está vendendo coisa boa, gente. Vender é palavrão quando a gente vende drogas. E nós não vendemos drogas, né? Eu acho que sim, mas o mercado de escolas de natação, ele é um mercado mais tradicional. Se Sim. você pegar o tempo médio de escola de natação comparado com fitness, sei lá, você vai Ah, sim. encontrar dezenas de escolas com 30 anos, vai contar centenas com mais de 20 e vai contar, não sei se milhares, mas com mais de 10. Uhum. Então, são pessoas mais tradicionais. O vender, como o professor, o dono de escola de natação, normalmente ainda faz parte de uma geração que é o professor que virou proprietário, ele ainda tem uma cabeça mais voltada para a questão técnica. E que o vender, da forma como o mercado faz, e aí vem um outro lado, que eu vou defender os proprietários de escolas de natação. Toda a venda foi feita para a academia, não foi Ah, pensado, sim. todo o modelo desenvolvido foi desenvolvido para vender a academia. Ah, mas os modelos podem ser feitos? Podem, mas precisam algumas adaptações que eu nunca encontrei alguém que tenha feito exatamente esse modelo. Porém, hoje, com a evolução, eu acho que a gente vender já é uma coisa que as pessoas entendem. A diferença é como vender um serviço que é tão bacana, que oferece tanto, que diferente do fitness, ele, na maioria dos casos, ele entrega resultado. O fitness, Exato. muita gente não entrega. O fitness, muitas academias vivem de vender. Né? Uma palavra Sim. que eu não gosto muito, que é retenção, eu prefiro outros termos, mas não vamos Eu discutir isso, prefiro que retenção para mim fidelização, mas eu tenho a retenção para seguinte uma coisa visão, né? urinária, é você prender o cara, é um É, é. negócio meio estranho. Ó, É aqui eu mais, até tirei, eu chacoalhei aqui meu celular, porque fui eu tirando um print de tela, porque o pessoal tá vendo quem é mais velho aqui, né? A Aninha tem 34 anos de escola, a Ju tem 31, a Ilka 27, é, e o Cassé é muito é isso que eu novinha. falo. Então, Mas você mas sabe que. Não, concordo totalmente, mas eu acho que tem outro aspecto também, né? Bom, com certeza todas as metodologias de venda foram focadas em academia, que você tem que vender uma coisa que as pessoas não querem.
E a escola de natação, você está vendendo uma coisa que as pessoas querem. Isso já é bem diferente, né? Mas o que eu vejo é que o negócio, escola de natação, é tão bom, tão bom, tão bom, que demorou muito para as pessoas começarem a precisar convencer o cliente, né, a comprar. E hoje, na verdade, isso ainda não precisa muito. É uma coisa que toda criança em uma fase da vida vai passar em escolas de natação, né? Então, Então, acho deixa que eu falar uma talvez coisa por aqui. isso, Não, desculpa. claro. É que Não, tá não, dando um não, que delay isso, entre o isso. que eu estou falando e você está falando, e às vezes eu Tá. acho que você parou de falar e eu entro Não, assim. não, tranquilo. Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que o mercado de escolas, vamos pensar no mercado fitness. Todo mercado que amadurece, chega um determinado momento, ele vai se subdividir. Isso é regra Sim, geral. É só ver o mercado de fitness, né? Com o sim. advento das Smart Fits ou das Fits, que desde 2009 surgiram, o mercado foi mudando, né? E esse mercado, como a gente entendia lá atrás, ele deixou de existir. As escolas de natação lá atrás, quando chegaram às academias, lá no final dos anos 80, 90, começo dos anos 2000, ela começou a ter que, não posso ser mais só escola de natação, eu vou ser também fitness. E aí começou a colocar. Ela entrou num universo que não é exatamente o negócio dela. Hoje, já hoje, há algum tempo atrás, o mercado fitness começou a ir, o pessoal fala nichar, tal, eu prefiro segmentar por algumas coisas, mas aí é tudo questão técnica. E a questão da área aquática, ela, eu acho que ela está num estágio hoje que ela sempre está atrás do fitness. O fitness já está no investidor de grupo de investimento. A escola de natação está entrando no investidor individual. Uhum. Então, nós estamos um passo atrás. Só que com esse investidor individual significa que nós vamos ter outras pessoas entrando com novas mentalidades, onde a venda vai ser muito mais efetiva, onde todo o processo de mercado vai ser diferente. Aí é o que eu estou brincando, que o mercado vai craquelar. O mercado de escolas de natação vai craquelar, ou seja, é aquela coisa de maquiagem que quebra, que fica todo, né? Então você vai ter um É. monte de pedacinhos, né? É, e que você vai ter as diferenciações. Então, o que vai acontecer, na minha opinião, né? Eu não sou nenhum bidu, mas é o que eu estou imaginando. Escola de natação vai ser para criança. Escola de natação, até o nome já diz, escola de Escola. natação. Você vai ter um centro de atividades aquáticas, que pode ser de criança até a terceira idade, que vai ter tudo que é atividade aquática. Você vai ter um outro centro de atividade aquática, que eu estou chamando de centro de atividade aquática, mas pode ter outro nome, para atividades de fitness aquático. Né? Então você vai ter Sim. um grupo especializado que vai trabalhar com isso. Você vai ter um grupo que eu confio, que acredito muito que isso vai acontecer, que você vai ter escola de natação para crianças com deficiência ou atípicas, são termos que existe uma discussão. Mas você vai ter escolas específicas, mas não é que a gente vai segregar essas crianças, ao contrário, a escola vai ser feita para elas e as crianças sem deficiências também vão estar lá. Sim. Então vai ter a convivência, só que você como arquiteta vai pensar, olha, o que eu preciso fazer para eu ter aqui uma criança com deficiência, como é que eu penso tudo para ela, mas eu não quero separá-la, eu Sim. quero integrá-la. Só que quem vai ser convidado nesse espaço vai ser a criança que não tem deficiência. E aí a gente vai ter uma integração. Então você vai pensar ao contrário, isso eu acredito. É uma coisa que eu ainda vi um espaço no México, que não é exatamente isso, mas que eu acredito que vai acontecer. Então, são várias alternativas que vão acontecer que o negócio vai ser repensado. Por isso que eu digo, até o termo vai ser algo muito específico. E aí você vai ter uma escola especializada em atividades para crianças, que a natação é o carro-chefe, e você vai ter outros serviços terrestres acoplados. Então você vai ter
formas de entregar o serviço, porque lembra que eu falei das sensações? Uhum. Então eu vou ter que as experiências, então eu vou ter que pensar no público que eu vou trabalhar. Então, se eu quero trabalhar com adulto, eu vou ter que pensar no adulto. Não adianta, eu não posso misturar uma escola de natação para a criança com o adulto. Como eu não posso ter uma academia onde a criança ela se sente como um estorvo lá, porque é tudo Sim. adaptado. Para ela chegar na piscina, ela tem que passar pelo meio do não sei aonde, o vestiário não é exatamente para ela, tem um vestiário. Ah, tem o vestiário infantil, mas que é desse tamanho. Então, os públicos, nos próximos anos, eles vão ser respeitados nas suas necessidades. Então, a Eu especialização, eu acho que vai acontecer. acredito totalmente. Agora sim vou ter que te cortar, que a gente entrou em contagem regressiva, infelizmente. Vou deixar as últimas palavras para você, já agradecendo demais a aula. Muito obrigada, Rafael. E assim, fiquei muito feliz em ver várias amigas que fazia tempo que eu não via, todo o pessoal da natação. Lorena, não tinha te visto ainda aqui, Aninha, muito legal, obrigada por ter assistido a palestra lá no Swim Party. E o Caju, elas estão aqui toda semana. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. E agora é com você, Rafael. Não, Muito eu obrigada. agradeço. É sempre bom a gente bater um papo daquilo que a gente gosta. Eu agradeço o espaço, porque sempre, para cada pessoa que a gente consiga falar alguma coisa sobre segurança aquática, é mais alguém que a gente acredita que vai estar passando isso para frente, e isso é parte da missão de todos nós aqui, né? Eu acho que a segurança aquática é algo fundamental de todos nós, principalmente nós que vivemos da água. Então, muito obrigado e a gente vai se vendo por aí, porque a gente tem alguns projetos que, felizmente, acho que vão sair. Oba, legal. E ano que vem tem congresso presencial, né? É, a Eu gente tô com a está palestra lutando para isso. prontinha, eu tô com a palestra prontinha, muito nervoso A para gente está lutando apresentar. para isso. Vamos ver, vamos ver. Legal, vamos tentar juntos. Gente, muito obrigada. Não vou deixar derrubar, que eu tenho medo de não salvar depois. Até quinta que vem, Rafael, sinta-se convidado sempre, meu espaço é seu espaço. Muito obrigada. Valeu, muito obrigado. Obrigado para todo mundo. Tchau. Tchau, gente.